Recortes em Provérbios, capítulo 11, 14 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série chamada Recortes em Provérbios com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando nessa série a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional. Assista as outras séries já gravadas aqui do canal. Nós gravamos Provérbios em janeiro e o nome da série de janeiro era Provérbios Janeiro 2024, onde nós gravamos 60 vídeos em formato de aulas, de 30 a 45 minutos, explicando todo o livro de Provérbios. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base nos capítulos de Provérbios. E nós apresentamos 31 vídeos onde nós recortamos alguma passagem falando a respeito de uma lição para a vida. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde, embora o nome seja 5 minutos, na verdade, cada vídeo tem de 30 a 50 minutos. E nós apresentamos todos os temas que cada um dos capítulos de Provérbios trata. Para quem quer ter uma visão geral de cada um dos capítulos de Provérbios, assistir essa série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios ajuda bastante. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios, com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. E agora, em maio, é a quinta vez que nós estamos gravando Provérbios em formato de recortes, com esse objetivo de chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera. E nesta série é a primeira que nós estamos usando a Bíblia na versão da NVI. As outras 4 séries que foram gravadas na Almeida, Revista e Corrigida. Então vamos para o capítulo 11, recortes do capítulo 11. Antes de começarmos a tratar a respeito dos recortes do capítulo 11, nós conseguimos fazer aqui 12 recortes do capítulo 11, nós podemos dizer, de antemão, que o capítulo 11 de Provérbios, ele se baseia basicamente em 2 temas principais. No tema da justiça e no tema da bondade. Da bondade, na verdade, generosidade. Então, se tivéssemos que resumir o capítulo 11 de maneira bem objetiva, poderíamos dizer que o capítulo 11 nos fala sobre justiça e sobre generosidade. Vamos ver aqui os recortes que nós encontramos em Provérbios, capítulo 11. O primeiro recorte fala sobre honestidade, sobre balança desonesta. O versículo 1 nos fala sobre isso. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Deus, ele abomina quando nós fazemos contratos, assumimos compromissos com as pessoas e no momento de realizar os pagamentos, de fazer a relação do custo daquilo que está sendo vendido em relação àquilo que está sendo cobrado, nós cobramos além daquilo que o nosso produto vale, daquilo que ele gera de valor para as pessoas. Deus, ele abomina, ele repudia quando as pessoas usam medidas que são desonestas. Mas o Senhor se alegra quando aquilo que está sendo negociado é negociado pelo preço justo. Quando você vende um imóvel, quando você vende um carro, você informa a pessoa que está comprando o seu carro daquilo que precisa ser feito? Você tem cobrado o valor justo, o valor correto? Quando você vende um imóvel, você fala para a pessoa das coisas que podem trazer um problema para que a pessoa compre e pague o valor justo? Quando você vende um produto,
um calçado, uma roupa, um instrumento musical, você se preocupa com o próximo? O Senhor ama a honestidade e a balança desonesta é algo que o Senhor abomina. O segundo recorte nos fala a respeito. Uma outra questão ainda, antes de ir para o segundo recorte, honestidade, com relação ao pagamento dos funcionários que você tem na sua empresa. Se você paga um funcionário que trabalha com bastante qualidade e você remunera ele aquém daquilo que ele merece receber, você também está sendo desonesto porque você está obtendo enriquecimento em função do trabalho desse funcionário e você não está honrando, realizando o devido pagamento. Muitas vezes você não registrou o seu funcionário. Se você tem situações assim na sua empresa, faça a coisa correta. É bom para você, porque você se protege de um futuro processo judicial, e é bom para o empregado, porque ele recebe os direitos dele. Em caso de ocorrer algum acidente de trabalho, ele vai estar protegido, ele vai estar amparado em razão dessa cobertura que você deu ao seu empregado. Se você está passando por uma situação difícil, faça uma avaliação de como fazer, como cortar gastos, como fazer uma administração financeira do seu negócio de forma mais eficiente para que você consiga realizar o registro de todos os seus funcionários. Se você trabalha sem registro, procure conversar com seu empregador para que ele faça essa anotação, esse registro. E se você tem falta de sabedoria em como fazer isso, faça uma oração a Deus, apresente a sua empresa ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito: confia as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Deus nunca vai desonrar alguém que faz uma oração a Ele, pedindo que dê sabedoria para mudar o que precisa ser mudado para ter uma administração mais eficiente. Certamente que Deus abre a mente, ilumina e mostra o caminho para que você consiga fazer a coisa correta. Tudo começa tendo a boa vontade de querer fazer a coisa correta, querer se esforçar, querer ter essa vontade de não fazer coisas erradas. Tenha essa vontade dentro do seu coração. Tenha isso como seu plano de meta, de objetivo, de ter uma vida completamente honesta, onde você realmente paga todos os direitos, todos os impostos, porque você quer fazer a coisa correta e certa. Quando você faz isso, Deus, ele certamente vai honrar você porque ele ama aqueles que fazem a coisa certa e que são honestos nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas relações. O segundo recorte fala sobre orgulho e humildade. O versículo 2 nos fala: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Por que que quando vem o orgulho chega a desgraça? O orgulhoso, ele se considera superior em relação aos outros. Só que o orgulhoso não enxerga uma coisa. Ele pode ser muito bom em uma coisa, mas quando uma pessoa começa a se vangloriar, a se achar superior às outras pessoas por causa de uma qualidade, por causa de um talento, por causa de uma habilidade que ela tem, ela se esquece que ela também tem muitos pontos fracos. Ninguém é perfeito em tudo. Uma pessoa pode ser muito boa em resultados em um aspecto, em um ponto, mas certamente que ela precisa de outras pessoas que são melhores do que ela nos pontos em que ela é frágil, nos pontos em que ela é fraca. Só que o orgulhoso, ele não enxerga isso. O orgulhoso, ele supervaloriza algo que ele tem em relação ao próximo. E quando ele começa a se considerar superior ao próximo, ele começa a humilhar o próximo,
ele começa a destratar o próximo, ele começa a dizer palavras que colocam ele acima das outras pessoas e isso gera uma humilhação em relação ao próximo, que se sentindo desvalorizado e desprestigiado, já não vai contribuir com toda a força e com todo o talento que possui. Então, o orgulhoso, ele acaba fragilizando o próprio grupo, ele fragiliza a própria equipe, ele arruína, causa ruína na própria empresa, no próprio negócio, na própria família. Quando muitas vezes o cônjuge, o marido ou a esposa começa a humilhar o seu marido ou a sua esposa, ele começa, ou ela, começa a agir com arrogância, com orgulho, traz desgraça para dentro de casa. Por isso que o texto fala que quando vem o orgulho, chega a desgraça. Acaba a graça da vida, acaba a alegria da vida, acaba a união, a harmonia, a amizade, o companheirismo, acaba o espírito de equipe, tudo fica arruinado. Mas a sabedoria está com os humildes. Os humildes sabem que reconhecem, você pode reconhecer que você é muito bom em alguma coisa, mas você precisa também valorizar o próximo, saber, mas ele ou ela tem esses outros atributos e qualidades que eu não tenho e que se somam àquilo que eu sei fazer muito bem. Portanto, a questão da relação entre orgulho e humildade. Valorize o que você tem, mas seja humilde para reconhecer que todos os outros, cada um, colabora dentro da equipe de maneira decisiva e importante. Nunca deixe o orgulho prevalecer para que você não cause ruína na sua família, na sua equipe, na sua empresa, nos seus negócios. O terceiro recorte fala sobre integridade. Integridade vem de integral. Integral significa completo, significa por inteiro. E o versículo 3 nos fala: a integridade dos justos os guia. A integridade significa estar preocupado em estar completamente ligado ao justo, completamente ligado a fazer a coisa correta. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Quando você age com falsidade, quando você engana, quando você trapaceia, quando você é infiel nos seus contratos, você acaba sendo destruído porque cedo ou tarde as pessoas percebem que você enganou, que você trapaceou, que você fez alguma coisa errada e logo elas vão se afastar de você e você vai acabar solitário. Mas aquele que é inteiro, que é completo, que busca por inteiro, por completo, realizar a justiça, ele acaba sendo guiado para um caminho do bem. O quarto recorte fala sobre retidão. Temos aqui alguns versículos que falam sobre retidão. O versículo 4: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Então, o versículo 4 fala que existe uma ira de Deus, existe um tratamento de Deus, existe um tempo certo em que Deus realiza a cobrança de todos os atos de falsidade, de trapaça, de desonestidade, de engano. E quando chega o tempo da cobrança da fatura, a riqueza de nada vale. De nada vale a riqueza no dia em que você para em um hospital, de nada vale a riqueza no dia em que você sofre um acidente ou em que você passa por uma situação difícil que vem como um retorno daquilo que você plantou, daquilo que você semeou. Ainda sobre a retidão, o versículo 5 fala: a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Em outras palavras, quando você anda corretamente, quando você é irrepreensível, você encontra sempre um caminho limpo, um caminho certo, para que você continue avançando. Mas os ímpios são abatidos pela própria impiedade.
praticam o mal e encontram no meio do caminho o retorno do mal que cometem. Versículo 18 fala que o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quando o ímpio engana alguém, ele recebe um salário enganoso. Mas esse salário enganoso depois vai ser cobrado dele. No momento em que as pessoas começarem a reclamar, a divulgar as coisas erradas que estão sendo feitas, aquele ímpio vai acabar sofrendo os prejuízos e a falência. Mas quem semeia a retidão, colhe segura a recompensa. Porque aquele que planta com a retidão, ele recebe a remuneração pelo seu trabalho, ele recebe a recompensa pelo aquilo que ele fez, e ninguém vai exigir dele alguma conta, algum débito, alguma dívida, porque ele fez tudo de forma correta. Não ficou devendo nada a ninguém. Versículo 30, o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Então, o versículo 30 está falando qual é o resultado, a consequência de você andar na retidão. O fruto da retidão é árvore de vida. É como uma árvore que traz vida. Você tem o fruto agradável, que vem no tempo certo, que não gera nenhum dano, nenhum prejuízo. E aquele que conquista almas é sábio. Fala que quando você anda na retidão, preocupar-se também em falar a respeito do Senhor Jesus, para que as pessoas recebam o Senhor Jesus e também recebam como consequência o Espírito Santo, que é o presente que o Senhor prometeu para todos aqueles que recebem a Ele. Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14: E eu rogarei ao Pai para que vos envie um Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. É uma promessa de Jesus, que todos aqueles que o recebem, recebem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo é um amigo da pessoa. Aquele que conquista almas é sábio, porque ele permite que as pessoas à sua volta tenham relacionamento com Deus. E em tendo relacionamento com Deus, essas pessoas vão ter a vida transformada para melhor. E quando você tem as pessoas à sua volta, com relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, você torna o teu ambiente um ambiente agradável, onde todas as pessoas estão ligadas com Deus. Por isso que aquele que conquista almas é sábio, porque aquele que conquista almas está transformando o ambiente em que vive, está mudando a realidade à sua volta para melhor. E ele, como consequência, recebe também esse ambiente mais agradável. Imagine viver num ambiente onde todas as pessoas estão comprometidas com a justiça. Imagine isso. Certamente que o mundo seria melhor. O quinto recorte fala sobre justiça. São vários versículos que falam sobre justiça. O verso 6 fala que a justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Por que a justiça dos justos os livra? O justo age sempre com justiça, sempre faz tudo de maneira correta. Então, ele recebe o livramento de responder a processos de maneira indevida, sofrer uma prisão, sofrer uma apreensão de coisas que ele não declarou. Por ele fazer a coisa certa, ele recebe livramento de todo o mal. Agora, os infiéis, eles fazem as coisas de maneira incorreta, tendo um desejo de prosperar, tendo o desejo de lucrar, tendo o desejo de avançar os seus negócios. Mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Esse desejo de crescer, de prosperar, de avançar, é tão intenso nas pessoas que fazem as coisas erradas, que eles querem as coisas com tanta velocidade, com tanta pressa, que eles acabam se tornando escravos desse desejo e acabam fazendo coisas erradas, querendo apressar o processo.
Nunca apresse o processo. Atue sempre com justiça, fazendo a coisa correta, porque pode demorar um pouco mais, mas você, quando crescer, vai estar em um ambiente seguro, com estabilidade, com alicerce, e não vai ficar como os infiéis que ficam presos pelo seu desejo e ficam como escravos das suas ambições. Versículo 8: o justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Esse versículo tem uma outra versão que diz assim: o justo escapa do mal, e o ímpio fica no seu lugar. Então, o que o versículo 8 fala é que o justo é salvo das tribulações, por quê? Porque ele faz sempre a coisa correta. Então, ele nunca vai cair na cilada, no lugar onde ele vai ser condenado. Ele escapa disso. Agora, o ímpio, ele faz as coisas erradas. Então, ele vai ser colocado no lugar onde existe julgamento, onde existe juízo. Por isso que o versículo 8 fala: o justo, ele é salvo das tribulações, ele se livra das situações ruins. E no lugar dele sempre vai ficar um ímpio nessas situações ruins, porque o ímpio é aquele que vai desobedecer, é aquele que vai fazer a coisa errada. Portanto, é para ele que vão ser transferidas as responsabilidades pelas coisas erradas que ele faz. O 9: com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. O versículo 9 nos fala que o ímpio é aquele que usa a língua para mentir, defraudar, enganar, querer destruir o próximo. Mas quando o justo faz a coisa correta e ele sabe que ele fez a coisa correta, ele sabe tudo o que ele fez, ele mostra o conhecimento que ele tem de tudo que ele fez, de todo o processo que ele carregou para crescer, para prosperar, e com o conhecimento que ele tem a respeito do passo a passo que ele levou para crescer, o justo se livra. O justo, ele consegue apresentar todas as notas, todas as explicações de como ele fez cada transação comercial, cada venda, cada negócio, cada centavo que ele ganhou, ele sabe de onde veio, onde ele aplicou, e por esse conhecimento ele recebe o livramento. Mesmo quando o ímpio quer acusá-lo, ele tem como provar e sabe como provar tudo aquilo que conquistou. Versículo 10: quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. O versículo 10 nos fala que a justiça traz alegria para uma cidade, porque quando os justos prosperam, tudo vai bem. E quando os ímpios, aqueles que praticam a corrupção, o engano, o mal, sofrem o dano e perecem, a cidade se alegra. Por quê? Porque a justiça prevalece. Versículo 11: pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Mais um versículo que confirma o versículo 10, falando que a cidade fica feliz quando os justos recebem bênçãos, quando eles prosperam, quando eles são abençoados. Por quê? Quando eles prosperam e são abençoados, a cidade caminha bem. Mas a boca dos ímpios, pela boca dos ímpios, uma cidade é destruída. Os ímpios são aqueles que gastam a sua boca para dizer palavras negativas, para murmurar, para reclamar, ao invés de fazerem o que precisa ser feito, para criticar aqueles que estão realizando alguma coisa. Nós estamos aqui gravando esse vídeo dia 14 de maio de 2024 e nesse momento especificamente, o estado do Rio Grande do Sul está completamente inundado. A maior parte das cidades está com água e existem notícias mostrando que as autoridades estão exigindo que os caminhões apresentem notas fiscais das doações que receberam. Como que uma transportadora vai ter a nota de cada garrafa d'água que foi doada, de cada cesta básica que foi doada? Cada pessoa que doa uma cesta básica, que doa uma garrafa de água ou um fardo de água, teria que apresentar, enviar a nota fiscal para que eles possam
reunir tudo isso para fazerem as doações num período em que está ocorrendo uma tragédia, uma desgraça, uma destruição. Veja que essas ações que dificultam que as pessoas possam ajudar num momento em que a ajuda humanitária é mais importante do que realizar a cobrança dos impostos, vai mostrando como muitas vezes as pessoas que administram a cidade não estão tão comprometidas com o que é mais importante. Quando o versículo 11 fala assim: pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída, nós vemos aqui que quando os ímpios governam, os ímpios dificultam a ajuda, dificultam aquilo que realmente precisa ser feito. Versículo 19: quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Aquele que sempre age com justiça não tem do que temer, mas aquele que sai para buscar praticar o mal corre para a morte. Quando uma pessoa começa a se envolver com coisas erradas, ela está correndo para a sua própria morte. Essa morte pode significar a falência de uma empresa, a perda de um relacionamento, a perda de uma empresa, a perda de um casamento. E pode significar também a própria morte, quando, por exemplo, a pessoa adultera com uma pessoa casada, ela pode estar correndo risco de sofrer a morte. Versículo 20: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Deus, ele ama aqueles que fazem, quando ele fala de conduta irrepreensível, está falando que Deus ama os justos. Os justos são aqueles que adotam a conduta irrepreensível. Versículo 21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. O versículo 21 nos dá a informação de que os ímpios vão colher aquilo que plantam. Sempre tem o dia certo, sempre tem o tempo certo para que a pessoa receba as consequências daquilo que plantou, das sementes que semeou. Mas os justos serão poupados. Serão poupados do castigo por quê? Porque eles são melhores do que os ímpios? Não. Eles serão poupados porque eles praticam a justiça, porque eles fazem a coisa correta. E Deus não vai fazer que o justo assuma responsabilidades e pagamentos por sementes que ele não plantou. O justo vai ser poupado justamente porque Deus é justo e não permite que o justo pague o castigo com aquele que é ímpio. Versículo 23. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. O versículo 23 está dizendo: o justo faz a coisa correta sempre, então ele vai colher um bom resultado. Agora, o ímpio, ele planta querendo um bom resultado, mas ele planta com desonestidade, com injustiça, contrapassa com engano, com falsidade. Então, por ele plantar dessa forma, o resultado não vem. E ele fica com aquela esperança de que ele vai colher o resultado. E quando o resultado não vem, ele fica com raiva, ele fica com ira. Tem pessoas que fazem as coisas erradas, colhem a consequência das coisas erradas e depois ficam com ira contra Deus, dizendo: Deus é injusto comigo, porque eu lutei, lutei, lutei e Deus não deixou eu desfrutar e receber. Mas Deus nunca vai deixar que aquilo que foi semeado e plantado com injustiça venha florescer. Pode florescer por um tempo, mas com certeza vem o tempo em que o castigo se realiza. E no momento em que chega o castigo, a pessoa vai ver as consequências dos resultados negativos que ela vai colher. Como diz o 21, esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. É o versículo anterior que nós acabamos de ler. Versículo 28, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. O versículo 28 fala que
Não adianta a pessoa pensar que porque tem dinheiro, porque tem riqueza, que ela pode comprar todo mundo. Você pode ser muito rico, mas se você fizer coisas erradas, as consequências virão sobre você. Por mais que você tenha dinheiro, nem sempre o suborno e a corrupção, não é para sempre que isso vai funcionar. Funciona por um tempo, mas depois de certo tempo vem a cobrança divina. Agora, os justos florescerão como a folhagem verdejante, por quê? Porque eles fazem sempre a coisa correta e eles vão florescer. 31. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O versículo 31 está dizendo que quando o justo erra, ele recebe o pagamento. Ele recebe o castigo de Deus. Se o justo recebe o castigo de Deus ainda na terra, com certeza o ímpio e o pecador vão receber. O versículo 31 é o último versículo de Provérbios, no capítulo 11, fala justamente que o ímpio, ele vai receber a justiça. Então nós vemos que o Provérbios 11 começa com o versículo 1 dizendo que o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer, revelando que a honestidade é importante, e ele termina com o versículo 31, dizendo que se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador, confirmando que a justiça de Deus se realiza na terra. Vemos aqui que todos os versículos que nós lemos até agora, desde o primeiro, que o recorte, que fala sobre honestidade, o segundo que fala sobre orgulho e humildade, o terceiro sobre integridade, o quarto recorte sobre a retidão e o quinto recorte sobre a justiça, nos fazem ver que a maior parte de Provérbios 11 se refere à justiça. Olhando numa perspectiva mais ampla, quando uma pessoa age com honestidade, ela está agindo com justiça. Quando uma pessoa respeita o trabalho do próximo, ela é humilde, ela está sendo justa em relação ao tratamento que nós devemos dar para o nosso próximo. É injusto dar um tratamento de inferioridade para o próximo e de superioridade em relação a nós. Paulo fala sobre isso em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3. Ele fala: cada um considere os outros superiores a si mesmos. Ou seja, considere que os outros valorize a qualidade, os valores, aquilo que os outros têm que é superior em relação a você. Quando você supervaloriza o próximo, você reconhece as tuas fraquezas, você reconhece as qualidades nas outras pessoas. Quando você age assim, você tem mais condições de crescer e prosperar do que quando você age considerando-se superior aos demais. Quando nós falamos de integridade, nós estamos falando também de fazer justiça. Aquele que é íntegro é aquele que por inteiro busca fazer a coisa correta. Quando falamos em retidão, então, estamos falando também de justiça. Estamos falando de desviar-se de fazer a coisa errada, desviar-se daquilo que é injusto para fazer a coisa certa, para andar na retidão. E quando nós falamos de justiça, nós estamos falando propriamente em fazer a coisa certa. De forma que todos os versículos que nós lemos até agora, na verdade, estão relacionados com a questão de seja justo, seja honesto, humilde, íntegro, reto, seja justo nas suas relações, nos seus negócios e nos seus contratos. Ainda o sexto recorte fala sobre esperança. Versículo 7: quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. Por que o versículo 7 fala que a esperança do ímpio dá em nada? Porque todo mundo que faz a sua obra busca ter bons resultados. Mas como o ímpio só faz coisas erradas, os resultados que ele vai colher, cedo ou tarde, vão ser resultados que vão cobrar aquilo que ele fez de errado. Então, o justo, ele faz a coisa certa, ele planta e aquilo que ele espera é atendido. O ímpio, ele também planta, mas ele faz coisas erradas e aquilo que ele espera não acontece.
porque existem as coisas erradas que não permitem que o que ele plantou venha a florescer. O versículo 7 fala exatamente para não fazer a coisa errada, porque senão a sua esperança não vai florescer. Você vai semear, 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 esperando ter uma boa colheita, mas semeando de forma inadequada, com corrupção, com mentira, com trapaça, com desonestidade, com engano, com injustiça, você não vai ter resultado. Versículo 23, estamos repetindo aqui o versículo 23. Já falamos do versículo 23 quando falamos da justiça, mas estamos repetindo aqui por causa da parte B, que fala: o desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. O ímpio, ele tem a esperança de colher resultado, mas ele não colhe. E aí ele acaba ficando com ira. Ele acaba ficando com raiva da vida contra Deus, porque não deu certo. Mas não dá certo porque ele faz a coisa de maneira errada. Versículo 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Esse versículo nos fala de esperança pelo seguinte: toda pessoa que vive em uma família tem a esperança de que, ocorrendo a morte daquele de quem se é herdeiro, se vai receber uma herança. Porém, aquele que causa problemas para sua família acaba não herdando a herança. Ele acaba herdando só o vento. O que significa esse texto? Que aquele que é o autor da herança, que é o dono do patrimônio, ele pode deixar um testamento dizendo que os bens devem ficar mais, na sua grande maioria, para um outro filho, para um outro herdeiro. Por quê? Porque aquele outro herdeiro que se dedicou mais, que se empenhou mais, que realizou aquilo que deveria ser feito. Então, quem causa problemas para a sua família vai herdar somente o vento. O insensato será servo do sábio. Quando a pessoa não tem bom senso, ela acaba sendo escrava daquele que faz a coisa correta. E esse texto fala também sobre quando ele fala de causar problemas à família vai herdar só vento, o marido que maltrata a esposa está praticando mal em relação à sua esposa. O que ele espera herdar? O que ele espera receber? Ele espera receber o amor, o afeto, a preocupação com as coisas dele, o cuidado com ele, mas muitas vezes ele vai receber a indiferença, vai receber uma proposta de repente de divórcio para terminar o relacionamento, por quê? Vai herdar o vento, porque está causando problemas para o próprio cônjuge, para o marido, para a esposa. Se arruma problemas para os pais, arruma problemas para a família, vai herdar o quê? Vai de repente receber um convite para sair da casa, para seguir o próprio caminho. Por quê? Porque está causando problemas para a sua família. E o insensato será servo do sábio, significa aquele que faz a coisa errada o tempo todo, vai acabar tendo que se submeter a um sábio, porque o sábio vai acabar assumindo a liderança, vai assumir a empresa, vai assumir o departamento, vai ser a pessoa que vai liderar, e o insensato vai ter que ficar como servo. O sétimo recorte é sobre a boca, sobre aquilo que você fala. Versículo 9: com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. O ímpio usa a boca basicamente para caluniar, que é imputar coisas erradas que o ímpio sabe que a outra pessoa não praticou, mas ele mente para caluniar o próximo. Segundo, ele difama, fala mentiras a respeito da pessoa pelas costas. E terceiro, ela pratica injúria, que é atacar a autoestima do próximo, dizendo que o próximo tem um trabalho que não tem valor, desmerecendo a aparência, desmerecendo as roupas, desmerecendo o carro, desmerecendo o bairro em que a pessoa mora, desmerecendo a pessoa pela sua religião, desmerecendo a pessoa, enfim, pela raça, pela condição econômica. Então,
O ímpio é aquele que procura destruir o próximo, querendo encontrar uma forma de humilhar o próximo. Mas o justo, pelo seu conhecimento, se livra. Ou seja, o justo, ele identifica o ataque do ímpio e ele escapa. Ele sabe como correr dessa situação. Versículo 12: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Veja que o versículo 12 fala justamente que aquele que não tem juízo ridiculariza o próximo. Não tem juízo por quê? Quando se ridiculariza o próximo, está se correndo o risco de sofrer uma agressão, até mesmo uma morte. Você não sabe qual o temperamento da pessoa que você está ridicularizando. A pessoa pode ter uma arma, a pessoa pode ficar, querer tirar satisfação. Você não sabe o que vai estar fazendo. Então, por isso, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem tem entendimento sabe que tem que refrear a língua para não falar bobagens nas ocasiões em que deve se manter calado. Versículo 13: quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Versículo 13 nos ensina que se você conhece uma pessoa que não tem controle sobre a língua, que fala tudo que ouve, fala tudo que vê, se você contar um segredo para ela, com certeza ela vai espalhar logo em seguida, porque ela não tem, ela fala demais. O versículo 13 fala: quem muito fala trai a confidência. Quem fala demais vai acabar falando o que não deve. Você conta algo para ela, como ela está acostumada a falar demais, em algum momento ela vai deixar escapar o segredo que você contou a ela. Então, o versículo 13 nos ensina que se você conhece uma pessoa que não tem domínio próprio em relação à sua fala, não conte nada para essa pessoa porque ela não merece a sua confiança. Ela não consegue guardar segredo. O oitavo recorte fala sobre a importância do conselho. O versículo 14 fala: sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. O versículo 14 fala sobre a importância de ouvirmos os conselheiros, que são pessoas experientes num ramo, numa área da vida em que muitas vezes nós não conhecemos e queremos saber o que fazer. Conversar com os conselheiros traz respostas práticas rápidas, porque os conselheiros são pessoas que têm experiência em um certo tema e sabem como dar os conselhos. Eles poupam muito sofrimento a respeito da vida. Por isso que o versículo 14 fala que sem diretrizes, quando não tem direção, uma nação cai. E o que salva a nação das situações difíceis, dos problemas, é ter muitos conselheiros. Assim também, vamos colocar aqui que a nação é a nossa vida, que a nação é a sua vida. Então, sem diretrizes, a nossa vida cai. Mas o que salva a nossa vida é ter muitos conselheiros, porque os conselheiros sabem quais são as melhores respostas para resolver cada situação, porque eles são pessoas que têm experiência, já passaram por aquelas situações, já enfrentaram as situações, já pensaram a respeito das melhores soluções e estão ali para trazer o conselho. Ter conselheiros, ter muitos conselheiros, confirma a salvação, o livramento do mal. O nono recorte fala sobre fiança e podemos acrescentar o assunto do empréstimo, já que estamos falando de fiança. Versículo 15 fala: quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Veja que o versículo 15 fala contra ser fiador. E esse texto de Provérbios, capítulo 11, no versículo 15, não é o único que fala a respeito de fiança. No capítulo 6, nós lemos nos primeiros versículos que se você aceitou ser fiador de alguém, corra atrás da pessoa, não dê sono aos teus olhos e implore para que a pessoa te desobrigue de ser fiador dela. Isso é o que está escrito em Provérbios, no capítulo 6, nos primeiros versículos. Porque quando você faz isso, você se livra da situação de insegurança financeira. Quem serve de fiador certamente sofrerá. O versículo 15 está dizendo que o afiançado em algum momento acaba errando.
e você vai assumindo ser fiador de alguém, você vai em algum momento ter uma incomodação, ter um sofrimento. Agora, quem se nega a prestar a fiança, a fazer isso, está seguro. Essa questão da fiança também se refere ao empréstimo de dinheiro. Quando você empresta o dinheiro, segundo William Shakespeare, um escritor inglês, emprestar o dinheiro faz você perder o dinheiro e também o amigo. Então, dinheiro você não empresta. Se você quer realmente ajudar aquela pessoa que precisa, você doa. Se for seu familiar ou se for muito, muito, muito amigo, você faz a doação. E se você não tem como doar tudo que a pessoa precisa, você doa uma parcela que você pode falar. Agora corre atrás de outros amigos para que você consiga completar o que você precisa para quitar essa dívida. O 10º recorte fala sobre a mulher que é bondosa, no versículo 16, e depois fala sobre a mulher indiscreta. No caso, a mulher que é a boa mulher vai ser uma mulher que é bondosa e uma mulher que é discreta. O versículo 16 vai dizer que a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Aqui está fazendo uma comparação, que a mulher que é bondosa, ela conquista o respeito das pessoas. Por ela ser uma pessoa que é bondosa, por ela praticar atos de bondade, as pessoas respeitam ela. Agora, os homens que são cruéis, eles nunca vão conseguir o respeito das pessoas. Eles podem até conseguir muita riqueza, mas o respeito você consegue sendo bondoso. Você consegue realizando a coisa certa. Você consegue mostrando para as pessoas que você é diferente no sentido de praticar o bem. Por isso que o versículo 16 fala que a mulher que é bondosa, ela conquista o respeito. Mostrando a bondade, ela conquista o respeito das pessoas. Agora, os homens, mesmo que eles tenham muita força a ponto de serem cruéis, eles não conseguem o respeito. Porque o versículo 16 aqui, quando fala da bondade da mulher, está falando, na verdade, sobre ter o respeito ou não. Você tem respeito quando você age com bondade e você tem o respeito quando você faz a coisa certa. Você pode conseguir dinheiro, mas respeito você só consegue quando você age de forma correta. E o versículo 22 fala sobre a questão da indiscrição ou da discrição. Versículo 22: como anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Imagine uma mulher que é bonita, que usa roupas muito decotadas ou roupas muito apertadas, ou que usa excesso de maquiagem, ou que se porta de maneira indevida. Quando uma mulher é bonita e age dessa forma, o verso 22 faz uma comparação, dizendo que é como um anel de ouro que é colocado no focinho do porco. Não tem sentido nenhum você colocar um anel de tão alto valor no focinho de um porco. Não tem sentido nenhum a beleza da mulher quando ela é indiscreta. Ela perde a sua beleza. As pessoas olham e dizem: é bonita, mas é indiscreta. É bonita, mas se veste de maneira inadequada. É bonita, mas fala a respeito de assuntos que não deveria tratar. Então, a indiscrição acaba desvalorizando a beleza. O 11º recorte fala sobre a bondade. Versículo 17 nos fala: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Por que quem faz bem aos outros a si mesmo o faz? Por causa da lei da semeadura. Está fazendo bem para os outros, está semeando bem para si próprio. O homem cruel causa o seu próprio mal. Justamente, o homem cruel faz o mal e está semeando para o próprio mal. Versículo 24 fala: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O versículo 24 nos fala sobre generosidade. Como nós falamos no começo do vídeo, o capítulo 11 de Provérbios trata basicamente de dois assuntos: a respeito da justiça e a respeito da generosidade. É nesse 11º recorte
que nós estamos falando de bondade, que nós incluímos também a generosidade, que também envolve ser bondoso. Veja que o verso 24 fala: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. A pessoa que tem generosidade, que ajuda o próximo, que atende aquele que precisa, ele vê aumentar as suas riquezas porque ele planta o bem e ele colhe o bem. E os outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Aqueles que têm condições de ajudar, mas eles preferem reter porque ficam presos, acorrentados, amarrados à riqueza, eles acabam caindo na pobreza. Versículo 25: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tem na versão Almeida, revista e corrigida, esse texto fala assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Veja que o versículo 25 está ensinando é que quando você tem generosidade, quando você tem a bondade tende a voltar para você. Versículo 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. O versículo 27 está falando que aquele que busca praticar o bem vai ser respeitado. Já falamos a respeito dessa questão quando comentamos o versículo 16, no 10º recorte. Ali, quando fala que a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas, nós comentamos que a bondade da pessoa é o que faz com que a mulher bondosa conquiste o respeito. Agir com bondade chama a atenção. E portanto, o versículo 27, quem procura o bem será respeitado. Agora já o mal vai de encontro a quem o busca. E o último recorte, que é o 12º, fala sobre vendas. O versículo 26 fala assim: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Esse versículo aqui, muitas pessoas não param para meditar nele, mas o que ele significa é: se você produz trigo, coloque o trigo à disposição das outras pessoas, porque quando você coloca à disposição o trigo que você plantou, vão aparecer muitas pessoas que não têm como plantar trigo. E elas vão abençoar você, dizendo que bom que você está aqui para realizar essa venda para nós, porque nós não teríamos como comprar o trigo. Mas esse versículo 26 pode ser interpretado como um versículo que nos traz uma mensagem, que nos ensina que todos nós temos um talento e nós precisamos colocar o nosso talento ao serviço das outras pessoas. Temos que colocar o nosso talento a serviço das pessoas, oferecer aquilo que nós temos de bom, de alto valor, para gerar valor na vida das pessoas, para que elas recebam aquilo que nós temos para ensinar, para que elas possam crescer e prosperar. A vida é sobre um aprendizado. Quem tem o trigo deve colocar o trigo para vender, para ajudar as pessoas que precisam do trigo. Quem tem sabedoria deve revelar a sabedoria escrevendo livros, gravando vídeos, gravando cursos, treinamentos. Você certamente sabe fazer alguma coisa muito bem e que você pode ensinar para alguém. Quando você ensina o que você sabe para as outras pessoas, você é abençoado. As pessoas ficam gratas porque você está colocando o que você sabe a serviço, à disposição delas. E elas aprendem coisas com você, elas compram coisas que são boas e úteis para elas, que vêm de você, em razão de você fazer a sua parte. Então, o versículo 12º recorte, eu coloquei vendas, mas na verdade o segundo recorte, se nós pararmos para analisar bem, quando eu coloco à disposição o que eu tenho para ajudar o próximo, eu coloco à disposição para a venda, eu estou ajudando o próximo. Eu estou atendendo a necessidade do próximo. Então esse versículo 26, ele está, de alguma forma, relacionado com a questão de você ser generoso. Seja generoso com as pessoas. Ofereça o que você tem por meio criando um curso, um produto, um serviço, ensinando as pessoas aquilo que você sabe, para que você esteja colaborando com a sociedade. Imagine que alguém que produz trigo esconde o trigo, ele vai ser amaldiçoado porque ele tem algo a oferecer
e ele não coloca à venda, ele não disponibiliza o que ele tem de melhor para oferecer. Assim também, nós devemos disponibilizar aquilo que nós temos de bom para outras pessoas. O versículo do dia, aqui do capítulo 11, nós vamos pegar justamente o versículo 26, que o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Se coloque à disposição para criar um curso, para criar um treinamento, para ajudar outras pessoas a aprenderem aquilo que você tem para ensinar, aquilo que você tem de bom para ajudar a sociedade. Curta esse vídeo, comente aqui qual foi o versículo que mais falou com você e compartilhe com os seus amigos, com outras pessoas, essa mensagem para que as pessoas conheçam a importância de praticarem sempre a justiça e andarem com honestidade, com humildade, com integridade, com retidão, fazendo sempre a coisa certa, porque assim elas vão prosperar e vão receber o livramento de todas as mentiras que são faladas pelos maus e de tudo aquilo que é contrário à justiça. E também esse capítulo nos ensina a sermos generosos. Quando nós somos bondosos com as pessoas e atendemos às suas necessidades, quando nós caímos nas adversidades, Deus se recorda daquilo que nós plantamos e é Ele que devolve para nós todas as sementes que nós temos plantado. Cuide das sementes que você planta, plante sementes de generosidade, de atender o próximo naquilo que o próximo necessita, porque o Senhor certamente estará com você ao fazer isso. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.